Consórcio Novo Náutico apresenta projeto de reforma para um dos clubes mais importantes e tradicionais de Fortaleza. Um dos clubes mais antigos de Fortaleza, o Náutico Atlético Cearense, muito conhecido pela sociedade pelas inúmeras festas e formação de centenas de atletas locais, está passando por projetos de reformas e benfeitorias. Veja na reportagem de Mirelle Costa. Um quarteirão inteiro entre a Avenida Beira-Mar e a Abolição, esquina com a Avenida Desembargador Moreira. Um dos mais antigos clubes multidesportivos do Ceará, o Náutico, tem 21 mil metros quadrados. A fachada, tombada pela FUNSET em 2006, foi projetada pelo arquiteto húngaro Emílio Inco. O Náutico Atlético Cearense foi inaugurado em 9 de junho de 1929. O bairro Meireles, na época, se chamava Praia Formosa. Por aqui já passaram diversas personalidades da cidade. Isso porque as principais festas aconteciam no Náutico, como os concursos de Miss e os carnavais. 84 anos depois, ele não perdeu o glamour nem a majestade, mas tem pela frente um futuro de incertezas. A preocupação é histórica. O clube tem dívidas contraídas desde a década de 90. Desde então, buscam alternativas para que as receitas sejam maiores que as despesas. O que nós queremos operar é exatamente uma solução que venha criar estabilidade para o clube e sustentabilidade para o futuro. Um grupo de empresas locais quer construir um shopping center com 2 torres comerciais e um hotel 5 estrelas. Quadras e piscinas vão ser realocadas. O presidente do Conselho Deliberativo do clube deixa claro que não haverá venda. A proposta já passou pela análise de uma comissão. Resta esperar ser aprovada em Assembleia Geral. Eles vão pagar de saída 20 milhões de reais. Para quê? Para quase que zerar a conta dos débitos vencidos, o refis, etc, etc. E a partir daí, anualmente, enquanto tiver em construção e empreendimento, eles vão pagar 2 milhões e um pouco mais por ano, sendo que esse valor é corrigido anualmente. E depois dos 4 anos, nos 76 anos restantes, eles vão pagar por ano 10 milhões de reais, totalizando 805 milhões de reais. Bem, nós estamos aqui com o Deus Dará, né, que é arquiteto, que trabalhou em cima de uma proposta. Eu pediria até para você, Deus Dará, em cima do que a gente ouviu aqui, falasse a respeito desse projeto que o presidente do Conselho, Mentão Alencar, apresentou aqui no seu vídeo. Isso, o Náutico e as dificuldades que os clubes no Brasil passam, isso aí não é novidade nenhuma, né? Os clubes é vamos dizer assim, uma invenção do século passado, quando as cidades eram pequenas e as famílias eram todas conhecidas e se juntavam e se encontravam nos clubes sociais. À medida que as cidades brasileiras e mundiais, elas cresceram e a juventude, ela não quer mais se encontrar com as mesmas pessoas nos mesmos lugares, os clubes meio que perderam a sua função, né? Perderam a função de prestadores de serviço, que é o que os clubes são, em última análise, são prestadores de serviço. Você vai lá para nadar, você vai lá para jogar tênis, você vai lá para usufruir de serviços daquela agremiação da qual você é sócio. Então, com o passar do tempo, todos os clubes do Brasil inteiro e do mundo inteiro, eles eram sempre locados nas áreas mais nobres das cidades. Essas áreas foram sempre alvo de impostos muito elevados. Para vocês terem uma ideia, o IPTU do Náutico é algo em torno de 180 mil reais por mês. De ninguém IPTU. Sabe, isso é o IPTU. O IPTU, quer dizer, ele já sai devendo no início do mês 180 mil. Para uma arrecadação, para você ter ideia, para uma arrecadação das mensalidades dos sócios de 95 mil. Ou seja, ele sai tendo que trabalhar para cobrir só do IPTU. Do IPTU, a gente está falando só de IPTU. E sem levar em conta as despesas correntes de funcionários, energia, de manutenção. E essa situação, ela é comum em todos os clubes, não só do Ceará, mas do Brasil inteiro. Uhum. Para vocês terem uma ideia, os outros grandes clubes daqui de Fortaleza, todos eles foram ou vendidos
ou negociados de uma forma que a sede foi para um outro terreno, normalmente muito distante da sede original, né? O que descaracterizou todos eles. No caso do Náutico, a proposta que nós apresentamos para o Conselho, que foi aprovada por uma comissão técnica, que foi escolhida pelo Náutico, incluída aí nessa comissão, a gente era participante dessa comissão, o engenheiro calculista João Medeiros, né, que é um... Desculpe eu te interromper. Me fale da regularidade, né, para as pessoas não pensarem, por exemplo, que o presidente chamou um amigo para fazer um projeto e porque você sabe, sempre quando tem clube, mais pessoas, as pessoas desconfiam de A ou B ou C, envolve dinheiro, enfim, fale da regularidade, assim, da questão legal desse procedimento. Em dezembro do ano passado, o Náutico Atlético Cearense, ele fez um chamamento empresarial. Esse chamamento empresarial foi largamente divulgado na imprensa, nos jornais, televisões no próprio clube, né? Esse chamamento empresarial é como se fosse uma licitação pública. Ela é similar a uma licitação pública. E os grupos que se interessassem por esse chamamento empresarial poderiam apresentar propostas. Como as demandas apresentadas pelo clube eram muito elevadas, são muito elevadas, as dívidas são muito elevadas, a manutenção do clube é muito elevada, a recuperação daquele prédio histórico é muito cara, porque uma das premissas do nosso grupo empresarial que apresentou a proposta é em primeiro lugar. Só um pouquinho. Então é o seguinte, me desculpe eu te interromper. Foi feito esse chamamento, todos foram tocados para apresentar essa proposta. Você e um grupo empresarial apresentou uma proposta, uma engenharia, né, que solucionasse, no entendimento de vocês, todos os problemas do Náutico. Problema de dívidas, né, de reformas, de um novo projeto de sustentabilidade, né, e de continuidade, né, para o Náutico. É isso. É isso. Aí você usou uma palavra que é fundamental, é autossustentabilidade. Não adiantava para o Náutico, primeiro, vender nem pensar, ok? Nem pensar vender o Náutico. Isso aí está fora de qualquer cogitação. Deslocar o Náutico para outro endereço, também fora de cogitação. Então a engenharia apresentada... Pagar e depois trazer o problema daqui a 10 anos, 5 anos, também não adianta. Também não adianta. Então tinha que ser uma engenharia... complexa, realmente. Complexa, muito complexa, que a gente pudesse atender as demandas do Náutico, fazer com que o Náutico volte a ser o clube mais glamuroso da cidade, ok? Mais requintado, mas que preste o serviço ao qual ele se propõe. Porque o que acontece hoje com o Náutico e com os clubes, não só de Fortaleza, mas do Brasil inteiro, é que eles não prestam mais o serviço a que se propunham há anos atrás. Então você vai, por exemplo, você vai para nadar na piscina do Náutico, a piscina tem rachadura, a água não está limpa. A manutenção não é boa. As mesas, cadeira, o piso, a iluminação, a instalação, enfim. São 85 anos de existência sem a manutenção adequada. E a gente sabe que se você tirar uma viagem, se você tirar férias de 30 dias, sair da sua casa, quando volta a torneira não funciona, as portas estão emperradas. E isso aconteceu com o Náutico ao longo dos tempos. E um agravante maior, o Náutico está na faixa litorânea e que sofre uma influência de maresia muito mais intensa. O que foi que aconteceu com o Náutico? Isso está largamente documentado em fotos e basta visitar o Náutico. A estrutura do Náutico está comprometida, a coberta do Náutico está comprometida, as paredes estão com infiltrações seríssimas, fiação elétrica... Tem que ter uma reforma pesada, total. Pesada em cima para recuperar o prédio histórico projetado e construído pelo Emílio Inco e concluir o prédio também histórico projetado pelo professor Neudson Braga. Ele foi tombado, né? A parte histórica do Emílio Inco, sim. A do Neudson Braga, ainda não. Ainda não. Muito bem. Bom, aí agora chegamos na parte da proposta que vocês... Foi tudo regularizado, fizeram o chamamento, o grupo de vocês foi o único que apresentou. Isso. E vocês apresentaram que proposta? Agora o nosso amigo telespectador vai saber qual é a proposta. O que seria, vamos dizer, em aprovada essa proposta, o Náutico, o novo Perfeito. Náutico. O que era que esse chamamento dizia? Que o Náutico estava disposto a arrendar uma área de 10.361 metros para quem quisesse alugar. E com esse dinheiro dessa renda, conseguisse pagar as despesas correntes do Náutico e
quitar, de certa forma, os impostos atrasados, que é como o presidente do Conselho falou, giram algo em torno de 20 milhões de reais. Sim. Ora, se você pensar, na apresentação que eu fiz lá para o Náutico, que as diversas apresentações que a gente fez ao longo do tempo... Inclusive está correndo algumas imagens, vamos lá. Que a gente fez ao longo do tempo, o que é que eu sempre colocava? Os sócios do Náutico amam o Náutico do mesmo tanto que eu amo o Náutico. Nem mais, nem menos. Porque o Náutico tem uma importância na minha vida muito grande. Ok? Muitos fatos da minha vida ocorreram dentro do Náutico. Minha festa de formatura, encontro com os amigos. Então, eu amo o Náutico. Infância. Quer dizer, mexe não só com valores, claro. vamos dizer assim, físicos, nem sei se seria isso, mas altamente sentimentais, de infância, de juventude, pré-adolescência, adolescência, enfim, é um negócio talvez até inexplicável. Exatamente. O mundo de imagens é uma que vem coisa, na cabeça. Vamos dizer assim, imponderável. Você não tem como você mensurar isso. Então, quando nós pegamos o edital dizia que o Náutico estava disponibilizando uma área de 10.361 metros quadrados para ser arrendado por qualquer grupo que quisesse, cearense, brasileiro, internacional, não teria distinção nenhuma, contanto que atendesse às demandas do Náutico. Quando a gente começou a estudar esse projeto, e nós gastamos mais de 30 mil horas estudando isso. 30 mil horas estudando esse projeto tão complexo. O que é que nós chegamos à conclusão? Não era interessante para o Náutico, que essa área fosse arrendada e que esse projeto fosse independente e dissociado do clube. Ok? Por quê? Porque a gente cairia de novo na armadilha, tá? De você ter um equipamento aqui que funcionasse muito bem, mas o Náutico não ia funcionar muito bem. Aí nós partimos para uma proposta, vamos dizer assim, mais consolidada e mais harmônica com o Náutico, que era não projetar um equipamento dissociado do Náutico, mas projetar o novo Náutico. Ótimo. Então, todo o raciocínio foi feito em cima de como seria um clube contemporâneo de hoje, que atendesse às demandas da sociedade de Fortaleza, que prestasse o serviço ao qual ele se propõe e que esse clube fosse orgulho da sociedade cearense, orgulho do cidadão fortalezense e que virasse cartão postal da cidade de Fortaleza. Isso foi o maior desafio, de você não arrendar um pedaço do clube, mas fazer um novo clube. Essa é a grande diferença. Um novo clube. Bom, não vou pedir para colocar as imagens de novo, e aí você fale para nós o que vocês, no linguajar popular, né, planejaram, ou bolaram assim. Vamos lá, isso aqui, o que é? Pronto, o que é que nós planejamos? Pode deixar essa imagem mesmo aí, vamos lá. Ok, aqui nós estamos vendo a piscina olímpica, é uma piscina com dimensões olímpicas para competições internacionais, é uma piscina aquecida. Okay? Essa piscina fica a 7 metros de altura do nível da Avenida Beira-Mar, ou seja, os atletas que estão aqui praticando, que estão aqui nadando e aprendendo ou competindo, eles vão ter uma visão da praia privilegiada. Então, essa é a primeira grande diferença. A piscina está na exata posição que estava a piscina do clube atual, tá? Mas numa altura 7 metros acima. Ok. Então, essa é uma da primeira. E a gente vê ao fundo as 3 torres, que é um hotel e 2 torres empresariais. Por que a gente está propondo um hotel para o Náutico? Nessa imagem a gente vê uma... Vamos lá, o hotel seria azul. O hotel seria azul, onde tem lá o L ponto. Então, esse hotel é um hotel que a gente chama um hotel boutique, é um hotel sofisticado. Seria o hotel mais sofisticado da cidade de Fortaleza. Sim. Como a gente pode perceber, as 3 torres estão voltadas para a Avenida Abolição atrás e não para a Avenida Beira-Mar, porque pelo novo projeto da Avenida Beira-Mar, a nossa equipe achou que era mais conveniente não ter nenhum acesso de veículos pela Beira-Mar, mas sim pela Avenida Abolição por trás. O que tem o L ponto em cima é o hotel e as 2 outras que tem uma laje de jardim lá em cima. Por que tem essas lajes de jardim? Vocês podem perceber que todo o projeto ele tem uma preocupação com a sustentabilidade, com o reuso de energia, com o reuso de águas. Nós estamos planejando para que ele tenha um selo do Green Build Council, que é do GBC, né? Que hoje, vamos dizer assim, é uma condição sine qua non para que os empreendimentos sejam considerados empreendimentos verdes. Então, vai ser um dos primeiros conjuntos de edificações da cidade de Fortaleza, já tem mais alguns,
que vai ter esse selo verde. Mantiveram o Náutico, a estrutura essa? Isso aí era fundamental. Era fundamental. Primeiro, não só manter, mas recuperar o Náutico e devolver para a sede histórica do Náutico a condição que ela tinha de glamour no passado. Então, da gente voltar a ter Carnaval da Saudade, desfile de Miss, competições internacionais. E toda uma estruturação física, eu acho, adequada, né? De academia e tal, mais planejada. Porque hoje o Náutico não presta mais o serviço que ele se propunha. Então a ideia desse novo Náutico, é bom esclarecer que não são empreendimentos separados. Não é um empreendimento empresarial e o clube. É o novo Náutico. Mas me diga uma coisa, o morador das torres, ou que vão trabalhar, ou do hotel, estariam dentro da estrutura do Náutico participando ou não? Não. Essa aí foi também uma discussão que se travou bastante. O usuário, vamos citar um exemplo aqui. Se o Náutico for fazer uma competição internacional de natação, ele pode hospedar os atletas no Hotel Náutico. Ok? Agora, o hóspede normal do Hotel Náutico, ele não teria acesso às dependências do clube, a não ser que ele pague por esse serviço, que seria uma nova fonte de renda para o clube. Então, se ele quer jogar tênis, ou quer ter uma aula de tênis, ele vê se tem horário, ele paga por aquela aula. Seria uma fonte de renda para a manutenção do clube. A fonte de renda. Você falando assim, a gente dá vontade logo de dizer, rapaz, por que não começa logo esse negócio para mudar aquela fisionomia e resolver o problema? Qual a possibilidade de não dar certo? Quais são as críticas? Ou tu acha que as críticas não têm fundamento, enfim? Olha, toda crítica tem fundamento, né? Eu acho que a gente vive numa democracia, é uma coisa muito interessante ouvir vozes discordantes, de debater com essas vozes. Para acrescentar. É claro, são sempre opiniões que são válidas. Nesse vídeo a gente está vendo uma aproximação e dá para perceber bem a diferença no skyline de Fortaleza. As três torres são torres distintas, assim, da arquitetura que está em volta delas. Sem dúvida. Esse movimento dela em forma de espiral ascendente, é como se são torres que dão a impressão de que estão balançando ao vento, né? Porque são elipses que rodam. Isso. Então, quem passa na beira-mar vai ter a impressão que essas torres estão balançando ao vento. É uma liberdade poética, né? De você ter como se fossem coqueiros ao vento. Lembra muito aqueles prédios de Dubai, né? Vocês deram uma olhada... não é bem uma arquitetura de Dubai, né? Mas é uma arquitetura, vamos dizer assim, universal. É uma arquitetura do pensamento humano. É uma arquitetura da modernidade, é uma arquitetura de que a cidade de Fortaleza já carece dessa arquitetura. Você acha que vai ter sucesso, que tem a possibilidade de implantação desse projeto, na sua visão particular? Na minha visão particular, eu tenho uma plena convicção de que o novo Náutico vai marcar uma nova história para a cidade de Fortaleza e uma nova história para o Clube Náutico e uma nova história para os clubes brasileiros. Tá? De mostrar para os clubes brasileiros e para a sociedade em geral que os clubes podem voltar a ser grandes prestadores de serviço que eles deixaram de ser. Autossustentáveis, tá? E prestando serviços para a sociedade, que é a sua função primordial. Então, a gente imagina que esse projeto do Novo Náutico vai ser um case nacional, né? Um case de como você ter um clube. Acho que vai ser um case até internacional, viu? Em toda a América do Sul a gente vê, quem viaja, sabe as dificuldades dos clubes, né? Quem participa de torneios, de competições, de clubes, enfim. Exato. É muito difícil manter um verdade. E o Náutico tem uma coisa que é muito importante, que é a sede histórica, né? Que é uma sede histórica projetada por um arquiteto húngaro que veio aqui para o Brasil. A gente teve a felicidade de conversar com o Janus Fuzese, que trabalhou com o Emílio Inco na construção do Náutico. Então, nós tivemos acesso aos tipos de materiais que eles utilizaram, às técnicas construtivas. Então, tudo isso nós vamos resgatar nesse novo Náutico, né? Nós vamos resgatar o clube como ele era, com o glamour que ele tinha. Voltar a ser o que ele era. Então, essa foi a preocupação maior. É de você, primeiro, respeitar a história do clube em primeiro lugar, e devolver ao clube o glamour que ele sempre teve. O Náutico era o clube mais glamuroso de Fortaleza. E hoje, infelizmente, não é mais. Né? Basta você ir ao Náutico para ver pisos quebrados, cobertas quebradas, colunas trincadas, estruturas comprometidas. Então, isso é, de certa forma, um desrespeito ao patrimônio.
Agradecemos a boa entrevista do arquiteto, do grande arquiteto Luiz Deus Dará, e fazemos votos que esse projeto, né, vá para frente, porque vai ser motivo de orgulho para os fortalezenses, vai ser muito bacana para a nossa orla aqui de Fortaleza e especialmente para os associados do Náutico. A comissão